Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Atrapalhada do deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Ontem, o deputado Guimarães, no início da tarde, foi às redes sociais para anunciar que o presidente Lula não viria mais ao Ceará na próxima sexta-feira para visitar um trecho das obras da rodovia Transnordestina, uma obra que está sendo construída há anos e nunca termina. Aliás, num determinado momento desse percurso da construção dessa Transnordestina, no governo Dilma Rousseff, Ciro Gomes foi o presidente da empresa que toca a obra, que é uma parceria público-privada. Recentemente, a obra foi dividida em duas vertentes, sendo uma tendo como ponto final o Porto do Pecém, que é exatamente o trecho que o presidente Lula visitaria na sexta-feira. E a outra vertente tem como etapa derradeira o Porto de Suape, em Pernambuco. Pois bem, a atrapalhada do deputado foi exatamente o anúncio de que o Lula não viria mais ao Ceará. E à tarde, isso foi no início da tarde, e no final da tarde, o próprio deputado volta às redes sociais para dizer que o presidente Lula vem sim ao Ceará na próxima sexta-feira. Não mais para ir à região do Cariri, onde visitaria o trecho da Transnordestina, mas virá para um evento no Banco do Nordeste do Brasil. Vamos aguardar para ver qual das duas informações do deputado é a verdadeira. Se Lula não virá ou se Lula virá. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Eumano de Freitas fizeram uma festa ontem no Centro de Eventos em Fortaleza para a assinatura de um convênio em que o governo federal, através do Ministério da Educação, se compromete a concluir todas as obras inacabadas na área da educação no Ceará. Vamos ouvir o que disse o ministro Camilo Santana no seu discurso. Esses prefeitos aqui lembrem, eu lembro como governador, eu queria terminar as obras do Estado, o FNDE não me permitia. Portanto, essa medida provisória permite fazer qualquer tipo de acordo do Estado ou do município para a retomada de obras. Depois, essa medida provisória permite eu atualizar os valores. Tem obra parada há 3 anos, 4 anos, 5 anos, e esse prefeito e prefeita sabe que o valor da obra há 3 anos não dá para terminar a obra atualmente. Então, todas as obras estão sendo atualizadas pelo Índice Nacional da Construção Civil a preços atuais, para que possa garantir que a obra possa ser executada ou possa ser realizada. E caso aquele município, que mesmo com atualização e tenha dificuldade para terminar, o governador Eumano também pode apoiar para que a gente possa não perder nenhuma creche, nenhuma escola, nenhuma quadra aqui no estado do Ceará. Tiraram aqui a apresentação. Bom, no Ceará são 248 obras. Onde é que nós pegamos esse número? Pegamos lá na hora do status do CIMEC. Lá diz, quem informa é o município, é o Estado. Então lá diz se a obra está paralisada, se está inacabada, se está em andamento. Então naquele momento que nós lançamos o programa, nós tínhamos 248 obras paralisadas e inacabadas no Ceará. Essas obras estão em 104 municípios cearenses. São 65 escolas de educação infantil, 54 escolas de ensino fundamental, 2 escolas de ensino profissionalizante, 118 quadras e coberturas,
Portanto, esse é o resumo das obras. E atualizando significa que está à disposição, como aqui a senadora disse, ouvindo a conversa, 238 milhões de reais do FNDE para toda a retomada dessas obras aqui no estado do Ceará. O que é que o prefeito e a prefeita precisam fazer? Nós temos um prazo, até o dia 10 de setembro, basta o município só clicar, é questão de segundos, entrar no CIMEC e dizer, eu quero concluir as minhas obras. Tem município que pode ter mais de uma obra, 2, 3, ele diz lá, eu quero concluir as 3 obras. Bom, vamos dar um crédito de confiança ao ministro Camilo Santana, porque ele, enquanto governador do estado do Ceará, fez muitas promessas que não cumpriu. Vou citar apenas uma delas: a conclusão do Hospital da Universidade Estadual do Ceará. Ele passou um bom tempo do seu governo anunciando a construção desse hospital e a sua conclusão para dezembro do ano atrasado, o último ano do governo dele. Passou um ano a mais, praticamente, do governo Isolda Sela, e já estamos chegando a mais um ano, o primeiro do governo Elmano, e a obra ainda não foi concluída. Então, vamos dar um crédito ao ministro para ver se essa promessa dele de liberação de recursos do MEC para concluir essas obras inacabadas na área da educação, elas realmente, essa promessa se concretize. Os governadores dos estados e do Distrito Federal brasileiros estão divididos quanto a um ponto da reforma tributária que está dependendo agora de votação no Senado Federal após sua aprovação na Câmara dos Deputados na primeira quinzena de julho passado. Como dividir o dinheiro da arrecadação dos impostos estaduais? É a questão. Hoje, todos os governadores devem estar em Brasília, no Senado Federal, em busca de uma solução para o problema. O relator da reforma tributária no Senado já decidiu que vai propor mudanças no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. A coluna política do jornal O Estado de São Paulo de hoje, terça-feira, 29 de agosto, relata este problema. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, quando se unirem em Brasília hoje, os governadores das 27 unidades da federação vão iniciar um novo embate sobre o Conselho Federativo, que vai gerir e distribuir os recursos do Imposto sobre Bens e Serviços. Se na Câmara os gestores do Sul e Sudeste se uniram, desta vez enfrentarão um racha. O principal motivo é a reclamação de que os governadores dos estados que têm as maiores populações teriam articulado uma pegadinha para ficarem com o poder de veto em qualquer decisão do Conselho. O texto estabelece que as definições do colegiado só valem se forem aprovadas pela maioria absoluta dos representantes dos municípios e dos estados com pelo menos 60% da população brasileira. Esse é o ponto da discórdia. Somente os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm quase 40% da população, de acordo com o último censo do IBGE. E com 41%, há já toda força suficiente para barrar as decisões. Os insatisfeitos citam os 3 estados porque o governador Renato Casagrande engrossa o coro dos que não concordam com o critério populacional. Defendo que as medidas sejam válidas apenas se 50% dos votos de cada uma das regiões.
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, diz que nenhuma região pode preponderar sobre outra e ter sozinha o poder de veto. O relator do Senado, Eduardo Braga, recebeu 5 governadores e sinalizou mudança para não haver contratação de poder regional. Bom, isso é uma demonstração da desconfiança que há entre os governadores das diversas regiões do nosso país. Os governadores do Sul e do Sudeste temem que a maioria dos governadores do Norte e do Nordeste tenham a concentração ou o comando desse grupo especial que definirá a divisão dos recursos arrecadados pelos estados e municípios, uma vez que a outra divisão é referente aos recursos arrecadados pela União, sobretudo o IPI, Imposto da Produção Industrial. O dos estados é o ICMS e o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que são cobrados pelos estados e municípios. Essa desconfiança, como nós já dissemos aqui em outras oportunidades, vaticinando a dificuldade de aprovação dessa reforma tributária, é o que motivará o adiamento da votação no Senado. O Senado, que é a Casa Federativa, é representada por todos os estados com o mesmo percentual de representação, ou com o mesmo número de senadores. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 senadores. Por isso é que o Senado é composto por 81 senadores. E cada um dos seus estados defende os interesses locais, óbvio. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso site, temos que o ministro do STF libera para julgamento primeiras ações do dia 8 de janeiro. Nunes Marques é revisor das ações penais relacionadas a esse episódio. Nessa condição, ele realiza uma análise formal dos processos antes que possam ser julgados. Isto é, ele analisa se todos os procedimentos legais foram conduzidos adequadamente. O relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes, a quem cabe conduzir esse andamento. A Câmara Municipal aqui de Fortaleza homenageia a Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Ceará, OAB do Ceará, em sessão solene e comemorativa. Essa solenidade marcará a celebração de 3 marcos importantes do sistema OAB no Estado. É o 90º aniversário da OAB, os 80 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará e os 35 anos da Escola Superior de Advocacia do Ceará. Também temos que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, quer transferir oficiais presos por omissão em atos golpistas. Na unidade estão presos os coronéis Jorge Eduardo Naime Barreto, Marcelo Casimiro Vasconcelos e Paulo José Ferreira de Souza Bezerra. E o mercado eleva para 2,31% projeção do crescimento da economia em 2023. O crescimento da economia brasileira para este ano subiu de 2,29% para 2,31%. Essa estimativa está no boletim Focus de ontem, dia 28, pesquisa divulgada pelo BC, o Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Agora, com as atualizações nacionais, iniciando pelo Estadão, temos sobre mercado de trabalho. Os salários devem voltar a crescer depois de 2 anos seguidos de queda. A previsão é uma alta de 3,9% nos ganhos em 2023, o que representa um importante sinal de recuperação. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque que Lula consulta políticos sobre favoritos ao Supremo Tribunal Federal. Candidatos têm se empenhado para mostrar alinhamentos a pautas progressistas, caras ao governo. E parte do governo contesta o projeto que prevê reparação a ex-presidentes
presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Lula e Janja ignoram falta de regras e mantêm a Polícia Federal em sua segurança. Documento que cria nova estrutura está parado no Ministério da Gestão. E empresa aérea Low Cost chega a São Paulo em setembro. Essa companhia começa a operar em Guarulhos no dia 21 e passageiros terão que pagar por lanches. Bom, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando do quebra-quebra das sedes dos poderes ou de parte das sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, tem nesta semana a determinação da tomada de depoimentos de 2 oficiais superiores. Um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que no dia dos atos de vandalismo, no dia 8 de janeiro, era o comandante da Força Policial da capital da República, o Fábio Augusto Vieira. Por sinal, está preso com outros coronéis da mesma Polícia do Distrito Federal. Eles estão presos há alguns dias. O coronel Fábio Augusto Vieira presta depoimento hoje, terça-feira. Já na quinta-feira, quem vai depor na CPI, é o general do Exército Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. Ele foi o primeiro chefe do GSI, indicado pelo presidente Lula no início do seu governo, em janeiro passado. A propósito de presidente Lula, ele fez mais uma live nesta manhã e tocou num assunto importantíssimo, um tema que vem movimentando o mercado financeiro e a economia nacional como um todo desde a noite de ontem, quando ele sancionou a lei garantindo o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e prometendo o aumento real do salário mínimo a partir de agora, todos os anos. E mandou matérias para a Câmara dos Deputados, mexendo na tributação dos grandes empresários ou dos homens ricos do Brasil. E isto tem motivado muitas especulações, inclusive a de que os ricos, para evitarem a taxação de suas riquezas, vão se mudar do Brasil. Não acredito que isso aconteça. Bom, agora nós vamos mostrar, dar para os nossos telespectadores e ouvintes uma parte da live do presidente Lula, agora na manhã de hoje, onde ele fala muito sobre a economia, começando sobre o aumento do salário mínimo e a garantia de que, a partir de agora, todo ano o salário mínimo terá aumento real. E também sobre a questão do imposto de renda para os que ganham menos e reafirmando a promessa de que no seu governo ele vai isentar até o final do seu governo quem ganha de imposto de renda, quem ganha até R$ 5.000. Vamos ouvir a primeira parte da live do presidente Lula. Agora, veja, o que é que nós fizemos aqui? Você está lembrado que durante a campanha eu dizia: a solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640,
Antes só era isento quem ganhava até 1.900. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Então é importante que as pessoas compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, o estado de bem-estar social que existe em outros países, é feito porque há uma contribuição equânime, mais justa do pagamento do imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar, sabe, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco. Porque já sai no contra-cheque ali, o cara não tem nem... Porque só desconta mesmo de quem vive de salário. As pessoas que vivem de rendimento, as pessoas que recebem lucro no final do ano, terminam não pagando imposto de renda. Então o que nós fizemos é uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual, uma sociedade de classe média, que é tudo o que nós queremos. Tudo que nós queremos é criar uma sociedade de padrão de classe média, onde todos possam ter emprego, todos possam trabalhar, todos possam estudar, todos possam passear, todos possam ter acesso à cultura, ou seja, as pessoas viverem mais dignamente. É isso que nós queremos criar e ontem a assinatura disso, a assinatura do aumento do salário mínimo. Ou seja, que é pouco, mas é um sinal muito grande, porque daqui para frente o salário mínimo, além da reposição inflacionária, que é para repor, sabe, a elevação do custo de vida, ele vai ter como aumento real o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Sim. Ou seja, então, na medida que a economia cresça, esse crescimento será repartido com o povo trabalhador, e isso é que vai permitir que a gente possa utilizar a palavra que estamos começando a distribuir a riqueza do crescimento desse país. Se a gente tiver isso por vários anos, a gente pode transformar a sociedade brasileira, sabe, numa sociedade com melhor qualidade de vida, com melhor padrão de vida, sabe, com casa melhor, com salário melhor, com comida melhor, com roupa melhor. Ou seja, é isso que as pessoas querem. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Sabe, nós temos que enfrentar a diversidade, tudo bem, vamos enfrentar a diversidade, mas vamos fazer esse debate para a sociedade perceber quem é que está do lado de quem. Olha, o senhor, nós temos momentos históricos interessantes. Ou seja, nós temos na década de 70 que a economia chegou a crescer 14% ao ano e a pobreza cresceu. Nós temos de 1950 a 1980 a economia brasileira cresceu em média 7 anos. Entretanto, o resultado desse crescimento não foi distribuído para o povo. O que faz a diferença na nossa proposta é que a gente quer distribuir o resultado do crescimento da riqueza deste país. Ponto. Ou seja, quem produz a riqueza é o trabalhador. Quem produz a riqueza é aquele que trabalha 8 horas por dia, aquele que trabalha, sabe, de forma incansável, aquele que trabalha à noite, aquele que passa a noite trabalhando, sabe, seja como motorista, seja como padeiro, seja como metalúrgico, seja como químico, seja como qualquer profissão. Essa gente aqui efetivamente contribui para o crescimento do Brasil. Então é justo que na hora que a economia cresça 1 ponto, meio ponto ou 5 pontos, esses 5 pontos seja repartido entre o povo trabalhador. No segundo momento da entrevista hoje, com a conversa com o presidente, Lula falou sobre a desigualdade econômica no nosso país, sobre a concentração de poder na mão de poucos e sobre pouco poder na mão de muitos, e sobre pessoas no país que fazem de tudo para não pagar imposto de renda ou burlar este imposto de renda. Vamos conferir esse segundo trecho. Tem muita gente que ganha muito e paga muito pouco. E tem muita gente que ganha pouco e paga muito. É isso que nós queremos. Por exemplo, a participação no lucro dos trabalhadores se paga imposto de renda, mas a participação no lucro dos empresários não se paga. Então nós temos que inverter essa lógica. Sabe? É simples assim que a gente vai consertar o Brasil. Vai ter um ou outro que vai gritar, vai ter um outro que vai chiar, mas é assim que a gente vai consertar o Brasil. O que não falta no Brasil são pessoas espertas
que sempre estão encontrando um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda. Artifício. Ou, na pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também nós vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Tá? E isso, sabe... Quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive no meio. Que ele convive. O que é até compreensível. Por isso é que o povo, quando chega a época da eleição, o povo tem que saber votar em gente que tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele acredita. Se a gente vota de forma estabanada em qualquer um, sabe... É o seguinte, quem planta vento colhe tempestade. Consiga acreditar. Como é que as pessoas que estudam, que faz curso, que faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mais repete, mais um doutorado, mais um mestrado, e essa gente não compreende uma coisa muito simples, que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. E muito dinheiro concentrado na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa favela, significa desemprego, significa desnutrição, significa analfabetismo. Violência, insegurança. Significa violência. É isso que as pessoas precisam pensar. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ouve nesta terça-feira, dia 29 de agosto, depoimento de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos ouvir o início da comissão parlamentar nesta terça. Cerca de 30 anos de serviço na Polícia Militar do Distrito Federal, não tive qualquer punição escolar ou disciplinar, jamais respondi a processos, sindicâncias, memorando acusatórios, inquéritos policiais militares que figurei sempre como vítima, possuo minha ficha profissional, elogios e diversas condecorações de honra ao mérito, dentre eles Medalha Mérito Brasília, Medalha Tiradentes Grau Gran Cruz, Medalha Mérito Alvorada, Medalha Ordem do Ministério Público Militar, entre outras. Fui comandante do Regimento de Polícia Montada por 16 anos e, posteriormente, fui comandante do 1º Comando de Policiamento Regional, oportunidade que comandei a cavalaria e a tropa em centenas de manifestações e solenidades na Esplanada e na Praça dos Três Poderes. A tropa em centenas de manifestações e solenidades na Esplanada e Praça dos Três Poderes, sempre impedindo depredações, vandalismo e qualquer outro crime, defendendo a ordem pública. Fui promovido por merecimento ao posto de coronel na primeira vez em que figurei no quadro de acesso e posteriormente fui alçado ao cargo de comandante-geral com uma escolha de perfil técnico, sem qualquer apoio de grupos políticos. Decisão essa, indicação feita pelo então secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo. Ao contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes batalhões, que foram escalados pelo Departamento de Operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as informações operacionais necessárias. Tal postura visa, inclusive, a tomada de decisão por aqueles que têm todas as informações sobre a tropa no terreno. Exemplo disso é que, como comandante-geral, acompanhei no terreno várias operações, como eleições, 7 de setembro, posse, mas sempre a cargo do Departamento de Operações. Demonstra aqui meu máximo respeito a essa CPMI e me comprometo e me coloco à disposição, desde já, a retornar em uma futura oportunidade, caso seja do interesse dessa comissão, para que possamos esclarecer os fatos após a gente ter a íntegra dos documentos do processo. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!